Então, o vídeo que eu vou ver é o gênero que cria gêneros. É do Gamera. Mano, o Gamera só faz vídeo bom, velho. Impressionante. E eu vou tá dando uma olhada nesse vídeo, que é curtinho, 8 minutos, e ver o que é que sai disso. Partiu. Provavelmente vou dar opiniões polêmicas, como não concordo ou concordo. Mas assim vai. Espero que o áudio esteja bom. Você me fala aí quando conseguir. Gênero de videogame é uma coisa difícil de definir. Por exemplo, um jogo de luta é um jogo onde você luta e o que Ai, como tá a qualidade do vídeo? Ah, eu posso colocar esse aqui do prêmio, né? Nice. mais? O que diferencia um Souls-like de um Soul Calibur? É a perspectiva? São os combos? Qual é a lista de coisas que um jogo precisa Verdade. ter para ser considerado um jogo de luta? E todo jogo que tem essas coisas é automaticamente um jogo de luta? É por isso que eu costumo responder esse tipo de pergunta com vai se fuder. Mas em 2008, nerds de todo mundo se juntaram em Berlim para tentar o impossível. A interpretação de Berlim define 9 características importantes para um roguelike: geração procedural, morte E vamos concordar numa das melhores, dos melhores gêneros de todos os tempos, né? permanente, gerenciamento de recurso, e aí já começa Pô, é muito inteligente. Ah, obrigado. É muito inteligente o gênero roguelike, porque você não precisa. Diferente de um jogo, por exemplo, de história, que tem começo, meio e fim, o roguelike, ele não precisa do começo e nem do fim. Ele faz o. Vou tentar explicar. Ele faz o jogo e ele só faz com que você comece novamente o mesmo cenário, entre aspas. Só que você vai começando esse mesmo cenário um pouco mais forte, com um pouco mais de vida, com melhores itens. Então, é uma economia de tempo que você vai levar ali para fazer o desenvolvimento e ainda assim mantém a diversão. É coisa doida. Lá vai, mano. Ó o cara. O cara já. Você quer que eu fique quieto o vídeo inteiro? Aí não tem graça. Tá bom. Vou dar play, vou dar play. Nossa, meu Deus. a ficar meio esquisito. Ser um jogo baseado em turnos Esse jogo é bom. grades. Ser não modal não significa que ele tem que ser cafona. Não modal, por exemplo, como o jogo Rogue, de 1980, que eu aposto que você já ouviu falar. Onde você ficava sempre no mesmo modo, independente da fase de jogo. Combate, exploração, gerenciamento de recurso. Você não tinha, por exemplo, um modo separado para escolher o próximo destino. Agora, eu sei o que você tá pensando. Em churros. Mas você deveria estar perguntando Ele adivinhou. que roguelike se encaixa nessa definição. E olha que a gente tá só na metade da lista, mas Ué, porque agora não é só roguelike, né? Roguelite, tem o objetivo desse Souls-like. Nossa, tem um monte de like agora. documento nunca foi definir o que é e o que nunca será um roguelike. Ele é um estudo, um exercício para tentar entender o que torna essa experiência de jogos como Rogue tão única. Mas muita coisa mudou desde 2008 e eu não tô em Berlim e nem quero que as pessoas achem que esse é um vídeo sobre algum tratado da Guerra Fria. Então a gente vai mudar a abordagem e procurar mais a essência de um roguelike hoje em dia, sempre com espírito científico, um olhar crítico e com emojis. Eu acho que em cada loop de um roguelike, 3 coisas são verdade. Você começa num estado neutro, como uma folha em branco. Foi Aí o que eu tinha sim, dito. a geração procedural entra para criar uma aventura que no caso é representada pela bandeira da Venezuela. Equador. Colômbia. E claro, a morte, que reseta o loop Também é sacanagem, as três bandeiras têm a mesma e cor. o seu progresso te levando de volta àquele estado inicial neutro, com algumas exceções toleradas, desbloquear um novo personagem, esse tipo de coisa. E cada ciclo traz também uma aventura única. Dessa vez pode ser a bandeira do... Esse não é um canal de geografia, eu não tenho que... Dá pra pôr a bandeira da Rússia? Obrigado. Mas a morte ou um fim é inevitável.
Eu acho que isso representa bem aquilo que é comum entre roguelikes, mas também específico de roguelikes. Pode não ser a melhor definição, mas não é nenhuma definição para início de conversa. São emojis. Essas são perguntas sem respostas certas, mas é importante questionar mesmo assim. Porque quando você começa a entender o que torna um gênero Dead Cells é muito bom, né, mano? Pô, Dead Cells foi um dos jogos que, tipo, já existiu roguelike, obviamente, há muito tempo. Só que o Dead Cells, ele foi um dos responsáveis por espalhar mais ainda a palavra roguelike, velho. o que ele é, mesmo que só pra você, aí se torna possível mexer e combinar essas peças, criar experiências que são ao mesmo tempo super inovadoras e fazem a gente dizer Jogo de doente, isso aqui. Isso aqui é jogo de doente, só doente joga, Factorio, som dele. como ninguém pensou nisso antes. É a magia que acontece quando gêneros Eu peço desculpas pela minha boca suja. Eu não sei onde eu aprendi a falar assim. Agora já Deixa vai eu te fazer contar um meu... segredinho. Foi banir quando meu a canal. Mino Games entrou em contato com a gente para patrocinar o canal que o tema desse vídeo surgiu. Porque eles acabaram de lançar no acesso antecipado o seu roguelike Dimensionals. Mas eles também decidiram ser mais maleável com o gênero para tentar criar uma experiência realmente nova. Dimensionals adiciona à fórmula um elenco de personagens com muita personalidade. São 12 heróis jogáveis com estilos de gameplay únicos. E com elementos de RPGs você evolui os seus stats e habilidades. Mas você precisa escolher só 3 para participar de uma batalha. E é aí que entra os nerds de Berlim ficariam orgulhosos o combate por turno. Porque esse é um roguelike da variedade de estratégia. Aliás, se você tá se sentindo um Sun Tzu, saúde, obrigado. Tem o modo roguelike Hardcore Extended Master Raid. Mas ele também adiciona a essa sopa um elemento que não costuma ser muito associado com esse tipo de jogo. Meu Deus, a galera tá estranha. Tá fazendo... Tá, tu veio do AD fazer o quê, né? Mas... várias coisas muito sugestivas no roteiro dela. No vídeo, Uma pelo amor de história Deus. com cutscenes dubladas e super charmosas no melhor... Eu não sou muito fã de quando o jogo roguelike tem personagens diferentes. Por quê? Porque eu sinto que aí sim você trava um pouco mais da sua liberdade de gameplay. Por que que eu digo isso? Ah, mas cada personagem tem diferenças e tal. Só que, sei lá, um é mais forte, outro é mais tanque, outro dá mais dano, outro solta magia. Só que eu prefiro muito mais quando no meio da corrida eu vou decidindo o que que eu vou ser. Se eu vou ser um mago, se eu vou ser um guerreiro, um eu acho que eu tenho muito mais liberdade assim, quando tipo, não tem classes, a classe é você que monta, do que quando tem personagens diferentes, cada personagem faz alguma coisa. Porque aí quando eu pego um personagem tanque, eu sou obrigado a fazer tanque, senão o personagem não funciona. Então eu não prefiro quando tem personagens. Quando eu quero jogar um roguelike, eu quero tipo, decidir ali na hora, fazer a melhor decisão possível na run, né? Pra conseguir ganhar ou fazer o que eu quero, o que eu desejo. Tem roguelike que eu só jogo pra fazer combo, por exemplo, pra tentar fazer o maior combo possível. Então, quando são personagens que você escolhe, eu sinto que você acaba prendendo um pouco o jogador por causa disso. estilo de história em quadrinhos. E a cereja em cima do bolo é essa trilha sonora gostosíssima do compositor de Gravity Falls. Então clica no primeiro link da descrição para começar a jogar Acabando AD, Dimensionals e acabando experienciar em AD. Pô, primeira acabei mão de falar... tudo que essa mistura de gêneros Sem querer, tem a acabei de oferecer. falar... Não é mal, né? Mas acabei de Se eu falar tivesse que descrever um jogo de cartas algo que a propaganda não gostaria. Né? com emojis, e ninguém tá me obrigando a fazer isso, não é isso que eu tô dizendo. Eu diria que é sobre controlar a sua própria sorte. A sorte é o que acontece no momento em que alguém embaralha as cartas. Mas você toma decisões baseado em probabilidade, como quais cartas sobraram no baralho. Mas aí existem duas categorias. Os jogos onde o baralho é sempre o mesmo e os jogos onde você monta o seu baralho, trocando ou comprando cartas novas. Até que um terceiro tipo apareceu. O Deck Builder trazia essa parte de colecionar cartas para dentro do jogo. No jogo de tabuleiro Dominion, por exemplo, algumas cartas funcionavam como dinheiro que você podia usar a cada turno para comprar novas cartas para o seu baralho. Mas o nos que é videogames mana, a coisa demorou um pouco para jogos. engatar. Foi só em 2017 que um joguinho indie chamado Slay the Spire apareceu do nada e conquistou o mundo. E no processo não inventou, mas definitivamente criou o gênero de roguelike deck builder. Tá aí, mano. O Slay the Spire, ele não foi de fato o primeiro a fazer esse estilo de jogo, mas ele foi o que definiu
como o jeito que esse jogo funciona, o jeito que roguelike deck builder funciona. E a gente não vê isso em jogo AAA. Antes a gente via jogos AAAs definindo como que um jogo deve ser daqui pra frente, por exemplo, como que um jogo mundo aberto deve ser aqui pra frente, o GTA, por exemplo. Ou como um jogo de tiro arcade deve ser daqui pra frente, igual Call of Duty, Battlefield e assim vai. Hoje em dia, os jogos AAAs não fazem uma vírgula disso. É tudo uma cópia do que já existe. E os únicos jogos que realmente, né, nessa última, sei lá, década, realmente constrói novas tendências e novos jeitos que os jogos podem funcionar são os jogos indies. Por isso que eu não gosto de muito jogo de AAA. Eu vou nos jogos indies, porque quem inova, hoje em dia, quem tem peito para inovar, são os jogos indies. AAA não gosta de fazer essa inovação de medo de dar errado, porque eles gastam milhares, milhões e às vezes bilhões de reais para fazer o jogo. E se ele inventar em algo que não dá certo, o cara perder esse dinheiro, a empresa perder esse dinheiro inteiro. Por isso que a Ubisoft está nessa situação hoje, que faz todo o jogo ser a mesma coisa, uma repetição infinita do que ele já fez há 10 anos atrás, e a gente não vê mudança nenhuma. Às vezes nem no gráfico a gente vê tanta mudança assim, é só um polimento e um polimento muito mal feito. Por isso que eu gosto bastante de Slade Spire, porque mesmo que não foi ele que inventou esse gênero, mas ele arriscou e fez na perfeição que ele podia ter feito ali na hora. E é o quê? Eram o quê? 2 devs? Não lembro quantos devs são de Slade. Minha câmera travou! Ah não! Pera lá. Pera. Eu faço o seguinte. Aí, voltou? Voltou. Mano, é o NVIDIA Broadcast, velho. Faz isso. Espera lá, deixa eu ver se ele volta. Não, tá travado. Mano, vamos de livecam mesmo. Pronto. Vai ficar de livecam. Ah, mas eu não vou cortar, não. Eu não sei quanto tempo tá assim, mas. Não sei quanto tempo tá a câmera travada, mas eu vou continuar. Me perdi o que eu tava falando. Ah, é. Por isso que a Ubisoft não arrisca mais. Faz sempre a mesma coisa. Diferente de um deck builder, né? Só me diz que a tela pelo menos tá certinha. Não tá, né? Não tá certinha a tela. Ó, não tá pegando a tela inteira. Eu sei por quê. Meu Deus, eu acabo de perder todo esse vídeo praticamente. Deixa eu ver se eu resolvo isso aqui. Eu preciso parar a live e começar de novo. Pô, que sacanagem. Vou interromper e começar rapidinho de novo. Pera lá. Oi. Pera, deixa eu ver. Creio que foi. Creio que foi. Meu. Mas o bom é que, em teoria, eu não perdi o vídeo porque o mais interessante não é ver o que tá na tela e sim ouvir. Então, vou continuando. Acontece que esses emojis, bom, eles têm muita química. Como Tá voltado, eu acho. um roguelike, você começa com um baralho básico. Pena que meu cenário e agora tá horrível, eventualmente porque a Nvidia morre Broadcast ou parou. vence, ponto de interrogação. Bom, eles têm muita química. Como um roguelike, você começa com um baralho básico e neutro. E eventualmente morre ou vence, ponto de interrogação, e começa tudo de novo. Mas aqui no meio, a geração procedural se funde com a sorte de um jogo de cartas para criar o caos.
Você pode ter muita sorte e conseguir essa carta logo no começo. Pra mim, ela é a carta mais quebrada do jogo. Ela dobra a quantidade de veneno no inimigo e no final de cada turno, ele sofre aquele valor Essa build como de dano. veneno é Mas muito boa, se velho. você já De tentou verdade. ficar multiplicando um número por 2 sem parar, você sabe que essa brincadeira foge do controle bem rápido. É só você jogar uma ou duas cartas que causam veneno e aí ficar spamando essa carta pra quebrar o jogo. Só que também pode acontecer de você comprar essa carta antes de aplicar veneno no inimigo, ou que no final das contas você dê o grande azar de encontrar essa carta, mas depois não encontrar nenhuma carta de veneno pelo resto da sua run. Eu não sei. E é o fator sorte que faz um roguelike bom ser roguelike. Por quê? Mesmo que exista o Se você já fator tem sorte, ainda assim, se você tem uma boa estratégia, você consegue contornar. Se o roguelike não é tão bem feito assim, e o fator sorte ele é maior do que o fator estratégia, aí se torna frustrante, né? Eu sinto isso um pouco no Balatro, por exemplo. Balatro eu sinto que, mesmo que você tenha uma estratégia boa, várias vezes você perde a run no Balatro simplesmente porque você não conseguiu criar nada efetivo ali. Você gasta todo o seu dinheiro ali tentando vir um Coringa bom e não vai pra frente. Tem um fator sorte muito maior, creio eu, do que o fator estratégia. São quase iguais? São quase iguais, mas eu acho que o fator sorte tá um pouco maior do que o fator estratégia. tentou multiplicar 2 por 0, mas é 0. Sempre. Essas cartas e relíquias e poções combinam de uma forma muito volátil. Então, o jogo precisa te dar ainda mais jeitos de controlar esse caos. E é aí que entra a parte do deck building. Pô, mano, mas é claro que é um papo de nerd, velho. Claro que é um papo de nerd. As chances de vitória dependem tanto das batalhas de cartas quanto de toda essa outra parte que te apresenta decisões Pô, eu tenho que fazer emote pro meu canal. tão aleatórias quanto Entendeu? para montar o seu baralho. Esse roguelike é um jogo bastante modal. Metade do mapa é feita de eventos, bons e ruins, lojas, tem jogo da memória, uma roleta. São tantos Eu lembro sabores disso nesse jogo. diferentes para a geração procedural escolher aqui que toda batalha, todo baralho, todo problema e toda solução vão ser sempre únicos. Eu acho que só coisas boas podem acontecer quando você tenta entender o que torna cada gênero especial, mas caga pras regras um pouco. É claro que nunca é fácil criar algo novo de verdade. A ideia é só meio caminho andado. Foi a execução que fez Slay the Spire funcionar tão bem, apesar de todo esse caos. E vai sair o 2 e eu tô muito louco pra jogar Slay Spire 2. Ele é... Esse aqui é mais literal. Ele é joia. Agora é a sua vez de estudar essa mistura de gêneros com o jogo do nosso patrocinador Dimensionals. Muito obrigado a Minogames por tornar esse vídeo possível. Falar a real, esse jogo foi mais pela propaganda do que pelo assunto roguelike, viu? Ele não abordou tudo que poderia ter abordado sobre o que é um roguelike, velho. E obrigado também por remover um elemento dessa receita muito usado por algumas empresas, a microtransação. Esse jogo não tem e nunca terá nada disso. É só comprar o jogo e acabou. Guarda o resto do seu dinheirinho. Ele é só um jogo que mistura metade dos gêneros na face da Terra. Clica no primeiro link da descrição para jogar ele agora mesmo e escreve aqui nos comentários o que você achou do jogo, mas só vale em emojis. Pô, eu senti isso. Que o jogo foi mais que o vídeo foi mais pela propaganda do que pelo assunto em si. Não gostei muito desse vídeo, tá? Infeliz.